Muito boa noite a todos e todas. Essa é a nossa disciplina de empreendedorismo e hoje, dia 10 de junho de 2021, como sempre, nós vamos começar mostrando para vocês o mapa de atividades, que é o nosso roteiro aí que nós vamos seguindo, né? Sendo hoje, né, a quarta aula, nós vamos falar sobre definição do negócio. Vocês, então, vão definir qual é o negócio a ser elaborado em dupla e eu vou estar mostrando, então, como é que nós vamos fazer uma pesquisa para ver a viabilidade desse negócio. Para que na próxima semana vocês tenham que me entregar o questionário já de viabilidade do negócio. Esse questionário vai ser feito pelo Google Forms, então um dos alunos aí tem que ter uma conta do Gmail, né? Um dos alunos do grupo que está formando o negócio, tá bom? Então, todos vocês que têm conta Gmail, vocês podem, então, fazer essa atividade. Bom, como é que nós vamos fazer aqui hoje, né, nessa nossa aula? Eu vou estar mostrando para vocês como é que vocês vão fazer para elaborar esse formulário de pesquisa. Para isso, nós vamos usar algumas perguntas de cada grupo aí, porque senão eu vou fazer o trabalho para vocês, não é mesmo? Como é que funciona, pessoal? Vocês têm uma ideia e o primeiro passo é verificar se essa ideia ela é viável. Vocês podem fazer isso por meio de uma pesquisa própria, né? Ou por meio, por exemplo, de uma pesquisa contratada. O Sebrae, ele tem um serviço de viabilidade de negócio, né, que vocês podem, então, estar contratando. Só que aqui nós estamos fazendo uma simulação, não vale a pena fazer isso. Então, nós vamos fazer com vocês mesmos, né? Quem aqui sabe, que está presente na aula, né, evidentemente, que sabe usar o Google Forms, que já fez um formulário de pesquisa no Google Forms, por favor. Professor, é bem simples, na verdade, não demora mais de 5 minutos, dependendo do que você quer pesquisar lá. É isso aí, Luiz Miguel. Então, a gente vai estar fazendo aqui, né, e você pode estar ajudando aí. É isso mesmo que o Luiz Miguel falou, pessoal. Não tem muita dificuldade, mas como vocês têm, nós temos alunos de diferentes níveis e também de diferentes conhecimentos, né? A gente vai estar mostrando a todos aí. Bom, gente, hoje a atividade era muito simples, né? Vocês não tinham que me entregar nenhuma pesquisa mais elaborada, simplesmente me falar assim, professor, eu e o fulano vão fazer o trabalho tal, tá? E aí, gente, uma atividade tão simples como essa não precisa a gente demandar muito tempo, né? Você, por exemplo, Luiz Miguel, quem será seu grupo e que atividade que você colocou, que você vai fazer? Bom, a minha dupla é o Guilherme. Eu chamei ele para fazer comigo porque nós vamos desenvolver um site para notícias em relação à Covid-19 de uma forma mais fácil para idosos, no caso. A gente pensou bastante na mobilidade, no caso. Percebi que, tipo, muito idoso tem problema em ver, por exemplo, a questão do agendamento. Cara, o idoso não tem noção de como que faz isso, e às vezes ele, tipo, entra num site e não entende nada. Então, nosso trabalho é meio que facilitar isso, não em questão de agendamento, mas em questão de informação. E, Muito, como eu havia dito, é um site, nós vamos começar a desenvolver, e é isso, basicamente, que você perguntou, né? Minha dupla e com quem e o que que eu vou fazer. muito bem, é isso aí. Bom, gente, então a gente vê então que esse tipo de negócio, né, que o Luiz Miguel está elaborando aí junto com o Guilherme, que você falou, não é isso, Luiz Miguel? Isso. Ele é interessante, mas tem que ver o seguinte: é interessante do meu ponto de vista que estou organizando, mas é interessante também do ponto de vista de cliente. Então, essa é a pergunta que a gente vai estar respondendo aí a partir da semana que vem, né? Esse formulário, gente, ele tem que estar pronto na semana que vem, porque depois nós teremos aí 1 ou 2 semanas para as pessoas responderem. Enquanto isso, nós vamos continuar aí elaborando o plano de negócio, né? Alguns alunos me falaram que estão com dificuldade de acessar as disciplinas, de fazer as atividades, e eu dei a eles uma segunda opção. Eu coloquei no grupo lá do empreendedorismo que vocês, se quiserem, vocês podem fazer um curso no Sebrae, né? Esse curso no Sebrae, ele elimina as atividades semanais, mas ele não elimina a necessidade de fazer um plano de negócio e de apresentar, tá? Eu coloquei isso no grupo do WhatsApp, estou colocando ele aqui também, né?
como opção a esses alunos que não estão conseguindo fazer, então, as atividades semanais. Mas vão ter que fazer, de qualquer forma, o plano de negócio, definir o negócio, fazer a pesquisa. Talvez não tenha tempo agora, mas vai ter que fazer todas, porque o plano de negócio depende dessas fases intermediárias, ok? Então, gente, como é que funciona hoje, né? Vocês vão ter que fazer um formulário e esse formulário vai perguntar algumas coisas para os seus possíveis clientes, para o público que vocês querem, sobre a viabilidade do negócio. E vocês podem aproveitar, inclusive, esse formulário para perguntar, por exemplo, quantas unidades de determinado produto, por exemplo, ele consome, se for um produto, ou se for um serviço, quantas vezes por mês, por semana, por semestre ou por ano ele precisa desse serviço, quanto que ele estaria disposto a pagar, quais marcas, comparado com quais marcas, quais, por exemplo, problemas e quais soluções que ele encontra. Então, vocês podem fazer um formulário que tenha pelo menos 3 tipos de blocos que a gente vai falar. Então, para aqueles que não conhecem como se abre um formulário no Google, primeiro vocês precisam ter uma conta Google, né? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui minha conta do Gmail, né? E nessa conta Gmail, vocês vão clicar nos 9 quadradinhos que ficam aqui no canto superior direito, e lá tem, então, a opção Drive. E nessa opção Drive, vocês clicando, ele abre, então, o Google Drive, que vem junto com o pacote Gmail aí de vocês. Abrindo o Google Drive, eu vou fazer isso, por exemplo, dentro da pasta IFES, material de disciplinas, empreendedorismo, porque aí o formulário já fica lá para alguns que quiserem ver como exemplo, tá? Mas esse é um formulário que eu vou pegar perguntas de diversos grupos, então não vai servir especificamente para um grupo, tá? Estou salvando dentro da pasta, gente, da disciplina de empreendedorismo, tá? Esse modelo, esse exemplo que eu vou estar fazendo. Só um pouquinho, que a internet está um pouco lenta aqui. Deixa eu fechar o... Só um minutinho. Enquanto ele vai abrindo. É estranho, está demorando muito para abrir aqui o Google Drive. Só um pouquinho, pessoal. Vou ter paciência aí. Pronto. Ele abriu o Google Drive, material de disciplinas. Foi. E abriu agora a pasta de empreendedorismo. Eu estou criando, então vocês já vão ter acesso a esse formulário. Bom, pessoal, eu vou aqui em novo e falo que eu quero um formulário Google. E aí ele fala, então, que esse formulário vai ser compartilhado na pasta. Eu estou compartilhando com vocês porque realmente, vocês têm acesso. E lá, então, nessa pasta, vocês recebem um formulário novo. Então, gente, o que eu sugiro que vocês coloquem? Pesquisa sobre pesquisa da disciplina empreendedorismo, ou gestão empresarial, porque para o curso, essa disciplina tem o nome de gestão empresarial. E aí, pessoal, tem a descrição do formulário. Eu vou interromper o compartilhamento aqui, eu vou compartilhar com vocês um arquivo do Word, que já tem lá na pasta Drive, no Google Drive de vocês, que dão instruções para o preenchimento desse formulário. Tem um texto inicial que apresenta a vocês. Então, por exemplo, vamos pegar aí o grupo do Vinícius Peçanha. Está me ouvindo aí, Vinícius? Oi, professor. Está me ouvindo? Sim. Então, por exemplo, pesquisa da disciplina empreendedorismo. E vem aqui, Vinícius,
e na descrição do formulário eu copio e vem então falando, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vem falando aqui, essa é uma pesquisa realizada pelos alunos do IFES, Campo Serra, curso de... Você é de qual curso, Vinícius? Técnica em informática. Beleza. E aí você vem aqui e substitui o curso técnico em informática. Na Campo Serra, curso técnico em informática, disciplina empreendedorismo ou gestão empresarial, que busca avaliar a viabilidade do novo empreendimento. O que você vai falar, Vinícius? Qual vai ser o seu? Que área? Produtos alimentícios. Na área de produtos alimentícios. Vai ser online ou vai ser numa cidade? Vai ser aqui na Serra, Jacaraípe. E aí você pode colocar detalhes, Jacaraípe, tá? Então você se apresenta, ó, se é uma pesquisa dos alunos do IFES, vai estar sendo feito na área de alimentos, na cidade de Serra. E, se quiser, pode colocar o bairro também, tá bom? E aí, pessoal, na sequência, vocês vão falar, a pesquisa ela tem uma duração de 2, 3, vocês vão simular a duração dessa pesquisa, ela não solicita dados confidenciais, e aos participantes que se identificarem, será fornecido o resultado da pesquisa. A gente vai tentar automatizar isso. Mais informações e orientações são apresentadas ao longo do questionário e também pode ser obtida com os alunos. E você vem aqui, Vinícius, e digita o seu telefone e seu e-mail, caso alguém tenha dúvida. Joinha? Essa é a apresentação, para que as pessoas saibam o que está acontecendo. A gente não faz um formulário, gente, se não tiver falando o objetivo, senão ninguém responde. Alguma dúvida, Vinícius? Não. Ô professor, o trabalho ele pode ser individual? Pode ser individual, sim. Não tem problema nenhum, não. Mas vocês têm Tá, até obrigado. para definir qual o trabalho que vocês vão fazer. Tá bom, obrigado. Beleza. Joinha. Vitor Augusto, fala para a gente aí que trabalho que você vai fazer. Vitor Augusto. Oi, tá dando para ouvir? Estou sim. Fala para mim. Entendeu aqui a parte introdutória, Vitor? Oi? Você entendeu a parte aqui que fala sobre a apresentação da pesquisa? Sim, entendi certinho. O negócio que eu queria perguntar é que eu vou fazer em duplo o trabalho. Aí quando for mandar para você no e-mail, é um dos integrantes ou os dois tem que mandar? Não, um só. Um só? Um Beleza. só. Tá? Aí Obrigado, vocês vão, na verdade, gente, vocês vão me mandar, pode me mandar no grupo do WhatsApp, pode mandar por e-mail, tá? Esse formulário. Olá, pessoal. Você vai falar sobre o quê, Vitor? Eu estava conversando com um amigo meu que vai fazer comigo, a gente tava pensando em fazer algo mais meio que ou um site ou um aplicativo que oferecesse serviços, digamos assim. Mas serviço de quê? Serviço diverso, tipo marido de aluguel? Diversos. Tava usando como exemplo até meu avô, que ele trabalha com conserto de fogão. Aí meu avô seria um usuário, ele entraria, faria login, ia cadastrar lá, Milton, conserto de fogão, atende em tal região, vamos supor. Aí a pessoa que precisasse de um... Tipo uma central de serviços, né? Isso. É um portal que faz interligação entre profissionais e clientes. Isso aí. Joia. Então, partindo desse princípio, Vitor, nós vamos dividir aqui, gente, em 3 blocos, tá? O primeiro bloco, você vai ver o seguinte, se a pessoa tem interesse no tipo de serviço que você quer oferecer. Você não vai dar tantos detalhes, né? Mas você vai falar pelo menos o tipo de serviço. Olha só, gente, vocês podem começar perguntando se a pessoa gostaria de se identificar, porque já fala lá em cima para que ele se identificasse. Qual é a necessidade? Qual é a necessidade dessas identificações, pessoal? A necessidade é o seguinte, para alguém que vai fazer uma pesquisa real, tendo aí o nome, o e-mail e o telefone da pessoa, depois ele pode falar que o negócio está pronto e
e ter aí já, de certa forma, uma relação de clientes. Vou dar um exemplo para vocês. Eu moro num condomínio de casas aqui em Colina de Laranjeiras. No meu condomínio são 190 casas. Do lado tem um outro condomínio com 230 casas. Em frente tem um outro condomínio de apartamentos com coisa de 400 apartamentos. Então, só aí, gente, já tem uma clientela de 800 famílias. E aí, o que aconteceu? Uma pessoa que é moradora do condomínio, durante a pandemia, decidiu fazer comidas saudáveis e fitness, para os moradores aqui. E aí, gente, ela fez justamente uma pergunta de identificação que não fosse obrigatória, porque depois ela ia mandar o cardápio e os preços para as pessoas. E aí, gente, só aí ela já fez uma lista de pelo menos aí 200 clientes. E ela, depois de definir o negócio, ela já tinha praticamente uma lista de pessoas interessadas. E o negócio vai bem. Então, notem vocês podem colocar a identificação. Aqui embaixo, gente, no obrigatório, vocês têm condição de falar se isso é obrigatório ou não. Obrigatório, a pessoa não vai em frente se não responder. Não obrigatório, ela não precisa necessariamente responder. Então, se vocês querem a identificação da pessoa, vocês podem colocar, por exemplo, e-mail ou telefone. E falar se quer isso obrigatório ou não. Se a pessoa não quiser responder, por exemplo, ela não vai na forma de não obrigatória. Bom, gente, aí cliquem do lado aqui no mais para colocar uma nova pergunta, que foi o que eu coloquei. Alguém tem alguma dúvida com relação à primeira pergunta de identificação do usuário? Não. Joia. Bom, gente, agora nós vamos começar então o primeiro bloco real, né, que é com relação ao interesse. Por que a gente já começa com interesse, pessoal? Porque se demorar muito, a pessoa ela esfria e não responde o questionário. Então, tentem ser o mais objetivos possíveis. Ou apresentando o seu trabalho, ou falando necessidades que a pessoa tem. Por exemplo, Vitor, que necessidades que o seu tipo de serviço vai tirar das pessoas que vão procurar? Que tipo de problema o seu negócio vai resolver? Uma questão que, por exemplo, usando como se fosse uma pessoa se cadastrou lá como uma pessoa que faz frete, vamos supor. Há uns tempos atrás, eu acho que foi meu tio, ele estava precisando e ficou difícil dele achar um frete que atendesse para onde ele queria. Aí, se fosse, por exemplo, usando o meu aplicativo /site, ele conseguiria achar muito mais rápido, entendeu? Seria uma rapidez, assim, achar o serviço que precisa. Joia. Então, olha só, nós vamos chegar aí. Eu vou só responder uma pergunta do Tiago, que o Tiago falou assim, como é que eu faço se eu não tiver bairro, se for online? E aí, gente, eu já tinha falado isso para vocês. Vocês vão falar, ó, analisar a viabilidade de um site na área de prestação de serviço, por exemplo, né, Vitor? Em ambiente virtual, aplicativo ou site. Não tem bairro nesse caso, porque é um serviço em modo virtual, ok? Joia. Bom, então, por exemplo, eu sugiro que você coloque aqui na primeira pergunta o seguinte: você, do serviço, você pode perguntar, você tem dificuldade em encontrar bons profissionais em algum serviço? A pessoa, sim. Aí depois você pergunta, que serviço você tem dificuldades? Aí a pessoa vai listando. Fica complicado depois você tabular tanta resposta. Então, eu sugiro, gente, que vocês juntem 2 ou 3 perguntas numa só. Como, por exemplo, qual é o nível de dificuldade de encontrar os seguintes prestadores de serviços na sua região, tá? E aí, gente, em vez de fazer uma pergunta, você vai vir aqui, ó, múltipla escolha. A pessoa
só pode responder uma questão. Caixa de seleção, ela pode selecionar várias opções. Lista suspensa, ela escolhe uma opção de uma lista suspensa. Upload de arquivo, ela coloca um arquivo. Escala linear, ela coloca uma nota de 0 a 10. E aí vem, gente, grade de múltipla escolha, que ela escolhe numa grade uma das opções. E é esse que a gente vai usar. Então, nível de dificuldade de encontrar os seguintes prestadores. Fala aí alguns prestadores de serviço para a gente, Vitor. Você vai fazer sozinho? Não, vou fazer com uma dupla. Qual é o nome da sua dupla? Eu e o Daniel Corona. Daniel, tá aí? O Daniel tá assistindo sim, ele tem microfone. Tô. Boa noite. Beleza, então vamos vocês dois aí respondendo essa pergunta. Que tipo de prestadores que vocês pensam ter no seu portal? Uma coisa muito boa, serviços de entrega, Pode falar. de manutenção em aparelhos domésticos, é uma coisa que acho que é bastante procurado também. Pode falando. Vou colocar uma aqui, bombeiro hidráulico, que eu precisei outro dia. Uma boa. O que mais? Limpeza de ar-condicionado. Limpeza no geral, acho que assim pode ser, se fosse ambientes, isso. Limpeza. Beleza, vai falando, gente. Manutenção de aparelhos foi. Frete seria como entrega nesse caso, professor? Poderia ser lá em cima, porque você tem duas coisas. Você tem um serviço de entrega que é delivery, que é, por exemplo, um motoboy, a gente vai chamar serviço de pequenas entregas. Ah, sim. Que é um motoboy. Mas você tem também um frete que é, por exemplo, de imóveis, que depende do caminhão. O que mais? Vai lá, gente. O que vocês perguntariam? Manutenção de computador. Aí o Thiago está falando, tá ajudando vocês, hein? Sim. É verdade. um pouco diferente de aparelhos domésticos, né? O que mais, gente? Vamos lá. Pintores, assim, para. Beleza. Pintura. Que mais? Limpeza de, por exemplo, calha, barra telhado. Que mais? Pedreiro. Instalação de aparelhos contaria como manutenção? Você tem duas coisas. Você tem montador de móveis e aí entra a questão da manutenção de aparelho doméstico. Bom, gente, eu não vou ajudar muito vocês, não, senão daqui a pouco eu estou fazendo o trabalho de vocês, hein? E aí eu vou perguntar o seguinte, nós estamos perguntando o serviço e o tipo de dificuldade, para saber qual o serviço é. Aí, vamos colocar, não tenho dificuldade em encontrar, tenho dificuldade em encontrar. Dificuldade média também? Isso, média, né? Tenho muita dificuldade de encontrar. Coloquei até em maiúsculo aí, tá? Só para a pessoa entender, né? Não tenho dificuldade de encontrar. E aí, gente, o que acontece? E coloco como obrigatória. Quando a pessoa, vou colocar uma nova questão aqui. Quando a pessoa for responder, gente, ela vem aqui e fala, esse serviço eu tenho, esse eu não tenho, esse eu tenho, esse eu não tenho. E aí vai dar uma ideia para você de tipo de serviço que são mais demandados nesse segmento de serviços. Vocês podem colocar marido de aluguel, serviço de instalação elétrica, vocês podem colocar pet shop. Professor? Oi? Assim, aí não tá dando para ler. Quando a pessoa for fazer, dá para ler? Ali em cima, ó. Não tenho dificuldade.
Tá, eu vou depois terminar aqui, gente, colocar para vocês no grupo. Mas aqui, Ah, tá. Entendi. aqui Tô o que vendo. acontece? Quando eu clico no olhinho aqui, é visualizar como a pessoa vai visualizar, seja no. Aqui eu estou no computador, mas no celular. Aí mostra aqui como é que a pessoa vai visualizar. Ó, vem a pesquisa, vem o nome do e-mail e vem qual o nível de dificuldade de encontrar os seguintes prestadores. E vem, belezinha, de fácil visualização. Vocês estão conseguindo ver aqui? Sim, sim. Tá bom? E aí, gente, você pode colocar outras coisas, como marido de aluguel, instalação elétrica, aí vai, né? Tranquilo? Então, nesse modo aqui, gente, eu estou no modo de resposta. Quando tem um lapisinho aqui embaixo, no canto inferior direito, eu estou no modo de edição. Então, vou fechar o modo de resposta, vamos voltar para o modo de edição. Então, gente, no primeiro bloco, eu falo sobre problemas. Que problemas que essa pessoa está tendo para usar o meu serviço? Quais, por exemplo, Renan, você vai falar sobre o quê? Tá me ouvindo, professor? Agora estou. Opa. Eu vou falar sobre criatório de exóticas. Criatório Aves exóticas. de aves exóticas. Por exemplo, que perguntas que você faria para uma pessoa que compra aves exóticas? Que problemas? Ou, Eu diria que achar um lugar seria um problema. No caso, você visitar um local. por exemplo, poderia perguntar: você gostaria de ter uma ave exótica como pet? Poderia ser uma pergunta? Sim, com E certeza. aí você pode colocar duas formas de resposta. Poderia ser o sim, o não, poderia ter um talvez também, correto? Então você tem Uhum. três opções. E coloque isso como obrigatório. Gente, se vocês quiserem, vocês podem inclusive fazer uma automaçãozinha aqui. Se a pessoa responder que não desejaria ter uma ave exótica, eu posso jogar para uma sessão chamada não deseja e perguntar por que, que ele não deseja. Porque é um animal mais caro, porque isso, porque aquilo. Né? E ter a justificativa. Se a pessoa coloca que sim ou que talvez, ele joga para uma outra sessão falando, por exemplo, quanto que a pessoa estaria disposta. Então, por exemplo, ó, só para você entender, tá, Renan? Como é que eu adiciono uma nova sessão aqui, gente? Eu venho aqui, ó, nessa barrinha aqui embaixo, a última, e coloco sessão. Adicionei uma sessão. Essa sessão eu vou chamar de gostaria de ter uma ave exótica. Ou melhor, gostaria de não ter, por exemplo, uma ave exótica. E aqui, gente, já que a pessoa respondeu que não ter, vou colocar duas sessões, tá? Uma de gostaria de não ter e uma gostaria de ter. Só para vocês entenderem como é que poderia fazer essa automação. O ter, vou deixar até em maiúsculo aqui. Como é que funcionaria, gente? Ó, eu posso vir aqui, ó, gostaria de ter uma ave exótica como pet? Se a pessoa responde que sim, vai para o ter. Se a pessoa responde que não ou talvez, vai para o não ter. Por exemplo, posso fazer de várias formas. Então, aqui, o que eu venho, gente? Eu venho nesses três pontinhos que estão aqui do lado do obrigatória e falo o seguinte: ir para uma sessão com base em resposta. Quando eu clico isso, ir para uma sessão com base em resposta, ele fala o seguinte: se a pessoa responder que sim, vai para a sessão gostaria de ter. Se a pessoa responder que não, vai para a sessão gostaria de não ter. Se é talvez, também vai para a sessão gostaria de ter, porque o talvez pode ser um sim. E aí, gente, quando eu entro na sessão que gostaria de não ter, eu posso colocar uma pergunta aqui, específica, já que a pessoa não quer ter uma ave exótica. Por que você, porque separado, que é uma pergunta, por que você não gostaria de ter um belo animal
exótico, como pet, por exemplo. E aí, vocês podem deixar para a pessoa colocar uma resposta livre, que é o que a gente chama de parágrafo, né? Ou uma resposta mais curtinha, que ele limita para 256 caracteres. Ou você pode, para facilitar, já colocar respostas prévias, como, por exemplo, caixa de seleção. Por exemplo, Renan, que motivo você acha que uma pessoa não gostaria de ter uma ave exótica? Preço. Acho muito caro. O que mais? Documentação. Documentação complicada. E aí, gente, lembrando aqui, Renan, eu estou colocando que a pessoa pode escolher mais de uma opção, entendeu? Aham. Hein, professor, como é que Oi. eu coloco também para ele, tipo, poder escolher mais de uma opção, mas também poder escrever uma opção? Aí você põe essa opção outro aqui embaixo. Tá vendo? Adicionar Ah, opção ou adicionar outro. Por exemplo, ó, acho muito caro, documentação complicada, não gosto. Não gosto de animais. ambiente também. Animais devem ficar soltos. Deixa eu ver no chat aqui se tem alguma opção. Ambiente, não tem um ambiente adequado, por exemplo, né? Moro num apartamento que mal cabe eu e minha esposa, né? Então, não tem um ambiente adequado. E aí, Renan, eu posso colocar um outro aqui que a pessoa pode colocar também a opção dela que não tem. E torna essa pergunta também obrigatória. Se a pessoa respondeu que sim, que deseja, eu posso colocar uma pergunta, então, já que é sim, eu venho aqui, ó, gostaria de ter, e coloco uma pergunta. Qual pergunta que seria? Qual ave exótica você gostaria? E aí, quais são as opções que você vai ter no seu aviário? Papagaio. Hã? Papagaio. Papagaio, o que Ou mais? papagaio verdadeiro. Hã? Qual papagaio? Verdadeiro. Tem falso? Olha, até hoje eu não achei, não. Então, se eu quiser também ilustrar para a pessoa o que é um papagaio verdadeiro, eu venho aqui, ó, vou no velho amigo Google, coloco lá papagaio verdadeiro, vejo qual imagem que é esse papagaio verdadeiro, qual que é esse aqui, por exemplo. E estou salvando a imagem desse papagaio. Deixa eu colocar ele aqui no download, só para não, né, não encher meu... Salvei. Opa. Salvei como papagaio verdadeiro. Fala um outro aí que você vai vender lá. Arara. Arara qual? Canindé. Arara canindé. Fala um terceiro aí. Deixa eu pegar aqui. Arara canindé também. Fala mais um aí. Pode ser um tucano. Aí arara canindé é essa aqui, né? Aham. Então vem aqui, ó. Estou salvando também como arara canindé. Qual que é o próximo? Tucano. Tá. Tucano o quê? Do bico amarelo? Pode ser. Tá, beleza. E aí, gente, olha, o que eu estou fazendo? Eu estou mostrando, eu posso fazer isso se eu quiser. Estou mostrando para o cliente o tipo de animal que eu estou, ou o tipo de produto. Podia ser uma bicicleta, podia ser um brigadeiro, podia ser qualquer tipo de produto. Aí, gente, eu vou no formulário e onde tem aqui os nomes deles, em vez de, se for um produto conhecido, eu não preciso nem colocar foto, mas se quiser, tá vendo que aqui do lado tem uma figurinha de adicionar imagem? Eu venho aqui no papagaio verdadeiro, eu posso fazer por URL, para eu nem precisar, eu fiz bobeira aqui, ó. Eu não precisava eu nem precisava fazer o download, né?
Mas vamos lá, eu posso fazer de duas formas, mostrar para vocês, ó. Eu vim aqui, ó, copio o endereço da imagem, papagaio verdadeiro, o URL é esse aqui. Pronto. Copiei o URL do papagaio verdadeiro. Insiro a imagem. Arara Canindé, também vem aqui, ó, clico, e eu posso até arrastar também a imagem. Mas como eu já fiz isso aqui, né? Professor, Oi? é só uma imagem por pergunta? Não, eu posso colocar muitas. Ah, tá. Copiar endereço da imagem. Copiar endereço da imagem. Vou lá, coloco também. Né? Eu posso inserir imagens que eu tenho uma da câmera também. E por último, o cano do bico amarelo. Eu posso vir aqui, gente, ó, por exemplo, e fazer upload da figura. Lembra que eu copiei na minha barra, no meu download? Estou arrastando para cá, ó, o que eu fiz o download. Também é uma. E ele abriu aqui. E coloco isso como obrigatório. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou até agora o nosso formulário? Eu clico no olhinho lá em cima. É lógico que não é um formulário de uma única disciplina, um único negócio. A gente está misturando vários aqui, né? Mas vem aqui, dificuldade de encontrar prestador de serviço. Você gostaria... E aí vamos tentar responder, olha. Você gostaria de identificar? Não, não quero. Ah, eu quero sim. Vou colocar Adelson, meu e-mail, tá? Qual o nível de dificuldade? Tenho, manutenção, não tenho, esse aqui eu tenho, esse aqui eu tenho, não tenho, esse aqui eu tenho, não tenho, e vai. Pronto, respondi. Agora estou indo para o próximo bloco, que seria outra pergunta, né? Você gostaria de ter uma árvore como pet? Sim, gostaria. Quando eu clico no próximo, gente, já que o sim joga para o quero ter, ele me pergunta qual árvore você gostaria? Papagaio verdadeiro, arara canindé ou tucano bico amarelo? Notem vocês que ele coloca a opção e a foto, opção e foto, opção e foto. Professor, Aí, oi, pode falar. eu perguntei errado. Tem como colocar mais de uma imagem por resposta? Tem, Tipo, você pode colocar mais imagem. Você pode puxar mais imagem. Mas aí mas tipo, eu recomendo que você faça uma montagem das imagens e salve, porque fica muito complicado, tá. tá bom? Aham, tá bom, obrigado. Aqui, por exemplo, a pessoa só pode escolher uma, né? Mas se eu colocar como caixa, em vez de uma única opção de múltipla escolha, né? E sim caixas de seleção, a pessoa pode escolher mais de um animal. Mas digamos que eu quero papagaio verdadeiro. E aí ele já me pede, já que ele não tem pergunta mais ainda que eu não fiz, ele já me pede para enviar. Mas nós não vamos enviar ainda, porque eu ainda estou fazendo edição. Até aí, gente, alguém tem alguma dúvida com esse tipo de questionário que eu fiz até agora? Vou colocar mais uma pergunta. Agora vamos pedir aí para uma menina, né? Ana Beatriz ou Bianca ou Débora. Fala para a gente o que vocês vão fazer, meninas. Larissa também está aí. Micaela. Vez das mulheres agora. Gente, uma de cada vez. Ana Beatriz, Bianca, Débora, Larissa, Emanuela. Uma das três, fala aí. Eu peço que vocês falem no microfone, gente, que vai ficar complicado de eu fazer o formulário e ficar batendo no chat com vocês. Por favor, uma das meninas, se manifestem. Boa noite, professor. Você está me ouvindo? Estou sim, Débora. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Você também? Olha, o que vocês vão fazer? Você vai fazer sozinha, com alguém? Eu vou fazer sozinha. O que é o seu negócio, Débora? Eu vou montar uma loja de maquiagem, que além de vender produtos de maquiagem, dá o curso, né, de maquiagem. Joia. E aí, que pergunta que você faria para saber se as pessoas têm interesse na sua loja de maquiagem? Na loja? Não, é loja não, é dois. É loja ou é virtual? Não, é loja, mas aí também teria o curso, os dois. Beleza. Loja mesmo. Então, olha só, o que você perguntaria para matar as duas questões numa única questão ou simplificar mais a sua resposta aí para na hora de tabular ficar mais fácil para você? Eu acho que primeiro eu perguntaria se
na região, né, que a pessoa mora, existem muitas lojas de maquiagem ou se é difícil acesso para a pessoa. Eu perguntaria, por exemplo, com relação à maquiagem, quais são as suas principais dificuldades? Notem, gente, que sempre vai começar assim, eu estou tratando de uma dificuldade de um cliente, eu estou tratando de um problema que eu quero resolver. Sempre passar por esse. E, por exemplo, você pode colocar caixa de seleção, que são várias dificuldades. Por exemplo, você, Débora, que dificuldades você tem? Preço, O que mais? a qualidade também. O que mais? Não encontro o meu tom de pele, por exemplo, tem muito problema, né? Sim, Por também. isso que vocês não estão me vendo nas aulas sem maquiagem, porque assim, eu não encontro o meu tom de pele, sabe? O que mais? Não sei Ai, usar. Nossa, isso seria boa também. O que mais? Vamos, meninas, ajuda a Débora aí. Ou rapazes também que se maqueiam. Vambora. Deixa eu pensar. Professor, Fala. tem uma questão, não sei se você já viu aquele vídeo que eles colocam um coelho realista para demonstrar, meio que, tipo, quando você vai fazer uma maquiagem, você tem que testar. Normalmente eles testam em coelhos, então tem hoje uma bandeira contra maquiagens que usam animais em sua, no seu, nos seus testes, então, tipo assim, muita gente consome maquiagem que não, tipo, maltrata os animais, eu não sei o nome específico, mas isso também poderia ser uma opção, tipo, eu tenho uma dificuldade que eu prefiro usar uma maquiagem que não seja testada em animais, porém as opções aqui no estado são poucas. Então, não sei, É. talvez isso poderia pesar um pouquinho. E aí, Débora, vai querer colocar essa opção? Pode colocar. Aí, poderia também ser pessoas que têm alergia, né? Porque determinado tipo de maquiagem a pessoa pode ter alergia àquela marca, né? Aquele produto. Então tá, só uso maquiagem vegana, tenho alergia. E aí você vai, pode até colocar um outro aqui também, tá bom? Quando você coloca um outro, né, vamos tornar obrigatória essa resposta também. Quando você coloca esse outro aqui, gente, o que acontece? A pessoa também tem opção. Então, só para vocês entenderem, né? Voltando lá, eu vou colocar aqui no visualizar só para a gente voltar. É lógico, gente, que eu vou ter um trabalho aqui, né, de ter que marcar opções, porque eu não tinha enviado o questionário, então, né, eu vou colocar agora que eu gostaria de sim, talvez, e ele vai para o próximo. No próximo, eu deixei alguma coisa sem responder aqui, ó. Alguma coisa que é obrigatória. Essa pergunta exige uma resposta por linha. E teve alguma linha que eu não respondi. Bombeiro, acho que Bombeiro hidráulico. É isso aí, tá vendo? E aí, gente, quando eu jogo no próximo, eu falo que eu quero um arara canindé, e aí vem, né, lógico, nós estamos juntando tudo quanto é grupo aqui nesse questionário. Com relação à maquiagem, quais são as principais dificuldades? Para mim é preço elevado e não encontro meu... tá pelo aqui, mas é pele, tá, gente? Não encontro meu tom de pele e outro. Eu venho aqui no outro, ele me pergunta, tá? O outro é que, por exemplo, trabalho em ambiente muito quente. Maquiagem não fixa. Beleza, gente? E também posso clicar em enviar. Alguma dúvida até aí? Débora? Então, gente... Não, tudo certo, entendi. O primeiro bloco, né, eu já ajudei alguns grupos aí, nós não vamos em todos, nós vamos, né, fazer por partes. O primeiro bloco você tenta despertar o interesse. O primeiro bloco você vê qual o problema que o cliente tem para resolver, ou se ele está disposto a comprar esse produto ou não. Então, você vem e pergunta para ele qual o problema, se ele tem dificuldade, se ele gostaria. Tem várias sugestões que a gente colocou aqui. O segundo bloco, gente,
é o bloco do que a gente chama de disponibilidade para pagar. Você tem interesse de serviços? Tenho. Você tem interesse em aves? Tenho. Você tem interesse em maquiagem? Tenho. Quanto você está disposto a pagar? Quanto você gasta? Normalmente pode ser uma pergunta desse tipo. Então, vamos perguntar aqui para o Emanuel. Fala para a gente aí, Emanuel. Você vai falar sobre o quê? Emanuel, não estou te ouvindo. Fala mais alto. Continuo não te ouvindo. Então, vamos para o Daniel. Fala aí, Daniel. O que você vai falar? Diz aí, Daniel, o que você vai Eu tô fazer? fazendo duplo. E professor, tô fazendo duplo com o Vitor. Venda e procura de serviço. Joia. Então, vamos para a Larissa. Larissa, o que você vai falar? Oi, professor, tá me escutando? Estou sim. Eu pensei em prestação de serviço para animais. Joia. Tipo, E aí, gente? É passeio. lógico que a gente está misturando tudo aqui, né? Que pergunta você pensaria, Larissa, para uma pessoa sobre o quanto que ela paga? Como assim? Por exemplo, que Tá. Quanto pergunta que ela você vai falaria para uma conseguir? pessoa que tem um animal para saber o quanto que ela gasta com esse animal por mês? Tá. Deixa eu pensar. Quanto que ela gasta por mês com o animal dela? Então, gente, quanto em média você gasta com seu pet? E aí vem uma opção. Você pode colocar isso em faixas, ou você pode colocar isso em salários mínimos, por exemplo, menos de R$ 50, entre 51 e R$ 100. Eu posso colocar, por exemplo, outra faixa, entre 100 e R$ 200 e acima de R$ 200. Aí já não é pet, aí é filho, aí é esposa, é esposo. Joia. E aí a pessoa também pode escolher uma dessas opções. Tranquilo, Larissa? Sim. Qual outra pergunta que você faria, o Tiago Melo? Fala para a gente aí. O que vai ser o negócio? Professor, vai ser venda de produtos congelados, Beleza. tipo, já temperados e tal. Que pergunta que você faria para a pessoa? Você pode perguntar quanto que ela gasta de alimentação ou pode perguntar quanto que ela está disposta a pagar. Por exemplo, quanto você está disposto a pagar por uma refeição congelada? É isso? Professor, eu pensei também em quanto tempo ela demora para cozinhar, porque uma solução seria o tempo, né? Que a pessoa Não, vai mas gastar. aí, lembra, tá? É Tiago que está falando? Isso. Tiago, lá em cima, então, você vai levantar para a pessoa assim, quais são os problemas que você enfrenta de cozinhar? E aí você vai colocar os problemas. Não tenho tempo no supermercado, não sei cozinhar, demora muito tempo, não tenho fogão, vários problemas. No primeiro bloco é a solução que você vai trazer. Entendi. O segundo bloco é quanto que você ganha com relação a isso. Entendido? Tá, entendi. Lembraram que eu estou indo por bloco pegando exemplos aí, senão a gente não sai daqui hoje. Então, quanto que você está disposto ou disposta a pagar por uma refeição congelada, por exemplo? E aí, você pode colocar, por exemplo, o tipo de refeição. Você vai fazer que tipo de refeição? Sobremesa, vários tipos? Então, eu estava falando com o senhor que, por exemplo, não seria pronto, já tipo,
por exemplo, é porque meu pai tem um negócio aí, ele vende, ele queria abrir outra empresa, né? Eu tava te falando. Aí seria tipo bolinho de carne recheado, essas coisas. Então, vamos lá. Quanto você está disposto a pagar por um prato de carne gourmet? Isso. E aí você coloca já temperada. Por exemplo. Aí vamos pegar aqui, ó, bolinho de carne. O que mais você vai ter? Em vez de uma escolha, Tem colocar uma grade. rocambole. Tá, bolinho de carne, rocambole. Bife à milanesa. Opa, rocambole. Bife à milanesa. Pode. Quibe recheado. Quibe. Não, peraí. Quibe é com K? Eu acho que é com que eu. Então, tem os dois jeitos de escrever, mas eu acho que é com que eu fui pesquisar esses dias. Quibe recheado. E aí, se você quiser colocar em faixa de preço cada um deles, sim. Ou senão você pode vir aqui colocar os pratos e colocar o preço aqui, por exemplo. Aí o preço, a faixa, né, que você coloca, até R$30, por exemplo, entre 30 e R$50. E aí, gente, é lógico que eu vou ter que falar, né? Quanto você vai pagar por 1 quilo de prato de carne gourmet já temperada, entre 30 e 50, e, por exemplo, acima de 50. Quando a pessoa responder isso, gente, ele vai falar assim, ó, eu vou mostrar depois. Tranquilo aí, Thiago? Então, gente, repetindo, né, o primeiro bloco, você vê problemas que a pessoa está enfrentando ou necessidades que ela está tendo. Então, a gente desperta que tipo de dificuldade que eu tenho, você está interessado em, quais são as dificuldades de você não cozinhar, ou por que você compraria carne já temperada. Então, vocês vão tentar falar do problema e da solução que vocês vão trazer. Segundo bloco, jogando, gente, sempre essa questão da solução, se vocês quiserem fazer uma automação aqui para colocar, né, um porquê e a pessoa descrever o porquê, também pode. Segundo bloco, o bloco, gente, com relação a valores que a pessoa gasta ou quanto ela está disposto a gastar. Vamos para o terceiro bloco. Fala para a gente aí. Deixa eu ver quem não falou ainda. Daniel, fala para a gente aí. Já falou? É a prestação de serviço, professor. Junto com o Thiago? Com o Vitor. Ah, então tá. Micaela, sobrou para você. Fala para a gente aí. Oi, professor. Você vai falar sobre o quê? Eu vou fazer um sistema de delivery de bolos. Joia. Então, lembrando, primeiro bloco, você vai falar assim, por exemplo, uma pergunta, né? Você gostaria de ter um serviço de delivery de bolos? E a pessoa pode falar sim ou não. Ou você pode perguntar, por que você optaria por um serviço de delivery de bolo? Porque é prático, porque é rápido, porque eu não tenho tempo para cozinhar, porque eu não sei cozinhar. Ou seja, vai colocar os problemas que você vai resolver com esse delivery, entendeu? No segundo bloco, você poderia perguntar, quanto você está disposto a gastar por um bolo? Ou quanto, em média, você gasta de bolo por ano? No terceiro bloco, gente, aí vocês já vão ofertar para ele diferenciais ou perguntar para ele sobre diferenciais desses produtos, com relação a concorrentes, com relação à marca atual. Então, por exemplo, quem estava falando mesmo era a Micaela, né? Oi. O que você falaria no terceiro bloco, Micaela, que a gente chama de fisgar esse cliente?
Você já perguntou as dificuldades dele, já perguntou o quanto que ele está disposto a pagar. O terceiro bloco, que é você fisgá-lo, você poderia perguntar para ele, por exemplo, quais são os sabores que ele gostaria de ter, correto? Quais são as marcas mais conhecidas dele? O que você perguntaria nesse terceiro bloco aqui? Eu perguntaria qual tipo de sabores ele gostaria de escolher. E aí, vem as opções. Que opções você vai ofertar para o seu cliente, Micaela? É, 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 vou- esse sabor eu não conheço, não. Micaela, você que vai fazer os bolos, fala pra gente aí que sabores que você vai ter. O microfone tá mudo, Micaela, não estou te ouvindo. Professor, ela saiu da reunião. Ah, então me fala aí, sugestões, gente, de bolos para Micaela. Maracujá, que mais? Pode falando, gente, me ajuda aí. Chocolate com coco. Chocolate com coco, morango, brigadeiro, que mais? Joia. E eu posso colocar um outro aqui também para a pessoa. Se eu quiser, também posso colocar fotos aqui desses bolos. Correto? Então, gente, eu venho aqui e coloco também essa pergunta como obrigatória. E aí, gente, eu posso perguntar também sobre quais são as marcas que você prefere, quais são os melhores. Quando você pensa em um bolo de chocolate, qual é a sua marca favorita, né? Por exemplo, Vitor Augusto, fala pra gente aí. Você já falou, Vitor? Vitor? Fala com a gente. Ele é o do serviço, professor. Tá. Quem não falou ainda, gente, por favor, levanta a mão aí ou abre o microfone, por favor. Todos vocês falaram? Então, vou voltar para o Guilherme aqui. Fala para mim, Guilherme, que tipo de pergunta você faria com relação a comparar o seu produto com outros concorrentes? Você é de qual grupo mesmo, Guilherme? Tô com o Luiz Miguel. Qual produto? Eu tô com o Luiz Miguel, professor. Mas qual Tá produto? ouvindo? Produto é o site de notícias e informes sobre o coronavírus. Isso. Então, gente, por exemplo, você pode, nesse último aqui, falar o seguinte: de onde você quer saber seus concorrentes. Então, que fontes normalmente. Por exemplo, eu posso perguntar onde que a pessoa compra o bolo, se for do bolo, se for de aves, onde que ele compra aves, se for, por exemplo, sobre o coronavírus, que fontes normalmente você consulta quando quer se informar sobre corona. Se for lá em cima, gente, no primeiro bloco, eu vou falar quais são as dificuldades de informações de coronavírus. E vocês vão elencar dificuldades, por exemplo, fake news, dificuldade de acessar informações, falta de confiabilidade, e vai. Agora, aqui, a gente vai perguntar que fontes você normalmente
consulta quando quer se informar sobre coronavírus. E aí, gente, vocês podem colocar na forma de parágrafo a pessoa responder, pode colocar na forma de múltipla escolha, vocês colocam algumas opções, pode colocar caixa de seleção, e pode também, gente, colocar uma grade múltipla escolha. Por exemplo, que fonte você consulta quando quer se informar sobre coronavírus e qual é a confiabilidade? Aí eu estou respondendo 2 perguntas de uma vez. Quando eu quero responder 2 perguntas de uma vez, eu uso grade de múltipla escolha ou grade de caixa de seleção. Vamos na grade de múltipla escolha novamente. Quais são os meios aí? Fala para a gente. Quem estava lá era falando com a gente? Era o Guilherme, né, Guilherme? Sim, era eu. Aí, Guilherme, quais são as fontes? Vamos pegar rádio. Fontes. Eu colocaria rádio, sites como o UOL, Folha de São Paulo, esses sites de notícia. Sites de voltados jornal, para saúde também, sim. Jornal Ministério da Saúde. O que mais? Canais de streaming também. Canais de streaming. E aí vai. E aí eu posso perguntar o seguinte: confio muito. Por exemplo, confio muito. Não confio. Confio em parte, por exemplo. Deixa eu pegar aqui. E aí, a pessoa também responde. Tranquilo, Guilherme? Lembrando, então, gente, são 3 blocos. Um bloco para falar Tranquilo. de interesse, um bloco para falar de interesse ou para falar de problemas que essas pessoas têm com relação a esse tipo de produto. Um bloco, e nesse mesmo bloco de interesse, você pode falar de características do seu produto. No segundo bloco, você vai perguntar quanto, por exemplo, que a pessoa gasta em média ou quanto ela está disposta a pagar por esse produto. E no terceiro bloco, você vai ver o seguinte: quais são os concorrentes, quais são as características mais marcantes desse produto que ela gostaria de ter. É como se você começasse a detalhar já o seu produto. E se você quiser, gente, você pode até mesmo fazer uma pergunta muito direta, que a gente até fez lá em cima, mas vocês podem fazer aqui também. Você usaria um aplicativo que te informasse em tempo real, de modo confiável e centralizado, todas as informações sobre a COVID? E aí, você pode colocar a opção, se não, talvez, né? Perguntar para a pessoa se ela falou que não, por exemplo, por que não? Né? Aí, gente, com esse último bloco aqui, a gente vai ver a viabilidade do seu evento, do seu produto, serviço. Com o bloco anterior, a gente vai ver quanto que você poderia cobrar, e com o bloco anterior, você vai ver que tipo de problemas que o seu serviço resolve. Basicamente, são essas 3 perguntas que nós vamos fazer. Eu posso, se quiser, gente, enfeitar esse formulário. É só eu clicar aqui, ó, nessa paletinha de cores, e eu posso colocar uma imagem sobre o meu produto, né? Então, eu posso vir aqui, escolher uma imagem que já tem no banco de temas dele, tá? Por exemplo, aqui no banco de temas dele tem trabalho escola, ilustrações, aniversário, comer e beber. Então, algumas dessas, inclusive, tem até movimento, como aqui vocês estão vendo do bolo, tá? Estou pegando uma qualquer aqui, ó, e clique em inserir. E aí, gente, eu posso falar até a cor que eu quero, aquela cor mais amarelinha, eu quero verde, eu posso escolher a cor. E aí, gente, com isso, meu formulário está pronto. Como é que eu mando para as pessoas? Eu venho aqui, ó, e clico em enviar. E ele me pergunta, eu vou enviar por e-mail. Eu venho aqui e coloco os e-mails das pessoas. Se eu quiser também, já que eu estou fazendo o trabalho em dupla, quiser que o meu parceiro ou minha parceira
contribua colocando para a gente fazer junto, eu venho aqui e clico em adicionar colaboradores. E eu posso, então, adicionar outras pessoas que também vão ser os meus parceiros nisso aí. Eu vou dar um cancelar, porque eu não quero. Se eu quiser também, gente, nesses 3 pontinhos, eu posso também adicionar colaboradores aqui. De modo que, antes de eu mandar o formulário para as pessoas preencher, o meu parceiro, o meu sócio aí de negócio vai estar dando uma olhada se ele tem sugestão. E nós dois podemos trabalhar, inclusive, ao mesmo tempo no formulário. O Google permite que 2 ou 3 pessoas trabalhem ao mesmo tempo. E aí, gente, eu vou enviar para as pessoas. Eu posso enviar por e-mail, como eu já estava falando. Eu posso enviar pelo link, e aqui ele gera um link. Se eu quiser também, eu posso gerar um link curto, para não ficar tão grande, e copio e mando, então, para a minha rede de contatos. Até aí, alguma dúvida? Professor, eu tenho uma dúvida, mas não é em relação ao o formulário. Então, pera só um pouquinho, segura aí que a gente já vai tirar a sua dúvida. Então, gente, para finalizar o formulário, nós mostramos o texto, nós mostramos os tipos de perguntas que vocês podem fazer, nós mostramos como é que você compartilha isso com um parceiro, um sócio seu, e agora nós vamos ver como é que eu faço para enviar para as pessoas do meu relacionamento. Já vimos como manda por e-mail, já vimos como gera o link, que eu vou aqui, né, no enviar formulário, clica aqui, link curto, e agora eu pego esse link que eu copiei e vou mandar pelo WhatsApp. O WhatsApp está demorando um pouquinho para abrir aqui. Enquanto ele vai abrindo, já está abrindo. Já vai aqui. E eu vou mandar, então, para vocês. Só um pouquinho. Por exemplo, gente, nesse... Nossa, está demorando para caralho, agora abriu. Bom, vou abrir aqui para vocês, então, né, no nosso grupo de empreendedorismo, vou já colocar a tarefa, atividade para... Hoje são 10, próxima aula é 17/6/21. O que vocês têm para fazer nesse dia de aula? Vocês vão... Ô, professor, tem como colocar os, tipo assim, os tópicos, só para a gente não esquecer, tipo... Isso, posso sim. Formular questionário no Google Docs, necessário uma conta Gmail e enviar ao professor. Formulação de questionário de pesquisa. Conforme modelo disponibilizado pelo professor. E aqui tem o exemplo que a gente fez em sala de aula. Tópicos obrigatórios no formulário. Vou até grifar isso aqui. Os tópicos obrigatórios no formulário são identificação. Gente, vocês podem colocar também no primeiro tópico a questão se vocês querem segmentar o cliente de vocês, perguntando qual que é a faixa etária, qual que é a renda dele, qual que é a idade, por exemplo, se for um produto que tem, né, determinadas faixas etárias. Então, identificação do respondente. Por exemplo, e-mail, idade ou faixa etária.
renda, se vocês quiserem, né? A segunda, problemas a serem resolvidos pelo seu produto barra cliente, produto barra serviço. Quarto, opções de serviços ou produtos que você... Não, esse aqui é na última opção, desculpa. Faixa de consumo ou disposição a gastar. E por último, gente, opções de serviço ou produto que você ofertará e comparativo com alguns concorrentes. Tá? Alguma dúvida, gente? Não, Pessoal, fala professor. comigo. Não? E aí, pessoal, quando a gente então fizer e mandar esse link para as pessoas, quando a pessoa clicar no link do formulário, é lógico, ela estando na minha lista de e-mail, ela vai poder. Vem aqui, então, no celular ou no e-mail, o formulário que a gente fez. E aí eu vou respondendo. Vocês vão ter que, então, disponibilizar esse formulário durante um tempo. Esse tempo vai ser de 2 semanas. Nessas 2 semanas, a gente vai ver o quanto de amigos que vocês têm, quanto de parentes que vocês têm. Vai ser o número de pessoas que vai responder. É lógico, gente, que a gente não aceita menos do que 30 respostas. Porque pelo menos 30 alunos tem aqui. E aí, eu venho aqui, né, falei que sim, fui na próxima, peguei aqui o exemplo do Tucano, dificuldades, oferecer o produto, quanto que eu quero gastar, que tipo de sabores, eu quero morango, posso colocar em várias opções, para a pessoa também, se quiser, entre um só, não ficar escolhendo entre um só, colocar várias, né, aquela caixa de seleções, e aí, comparando com concorrentes ou falando com relação ao meu produto, né? E, por fim, se eu usaria ou não o aplicativo. Sim. Quando eu clico em enviar, gente, ele vai gerar já uma resposta naquele meu formulário. Notem vocês que quando eu abro o formulário editável aqui, ele mostra aqui em cima a resposta. Algum aluno já entrou aí e já fez, porque eu fiz uma resposta e o aluno já entrou e já fez. Quem foi? Foi você, professor, Renan? eu estava testando. Beleza, Luiz. Pode testar, gente. Tem erro, não. E aí, pessoal, como é que eu vejo as respostas? Eu clico em respostas e ele me mostra a resposta em forma de gráfico, que depois eu vou colocar no meu plano de negócio para mostrar viabilidade, se as pessoas gostaram, quais são os problemas que ela tem com relação a esse produto, a esse serviço. E posso, então, gente, copiar com esse botãozinho aqui, eu copio e colo no Word, que eu vou estar trabalhando depois, fazer o meu plano de negócio. Se eu quiser fazer um gráfico, gente, que não seja esse modelo do Forms, eu posso vir aqui e gero uma planilha. Eu falo para ele criar uma nova planilha, por exemplo, e ele então abre essa planilha e eu vejo os resultados. E de acordo com esses resultados, vem falando o dia e horário das coisas, eu venho aqui e faço o gráfico que eu quiser. Alguma dúvida, gente, com relação a isso? Renan perguntou se pode responder. Pode sim, Renan. A gente está fazendo isso como um teste aqui para vocês. É lógico que esse formulário não vai servir para nada, para mim, né? Eu só fiz em várias opções aqui para mostrar para vocês, né?
alternativas. E aí, gente, vocês vão disparar, me mandar esse formulário até a próxima aula já pronto, para eu dar uma avaliada e responder. Essa é a próxima tarefa de vocês. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa com relação a isso? Professor, eu tive uma dúvida mais cedo, você pediu para eu esperar, eu posso falar agora? Pode. Bom, o grupo ele pode ser no máximo até 3 pessoas, certo? Sim, máximo 3 pessoas. Teria como abrir uma exceção para 4 pessoas? O Daniel e o Vitor exporam o trabalho dele, que é um site de venda, se não me engano, oferta e venda de serviços, né? Olha só, gente, grandes poderes, grandes responsabilidades. Se você decidir fazer um trabalho com 4 pessoas, eu vou olhar esse trabalho com mais cuidado, porque 4 pessoas trabalhando é para sair um trabalho que vai me tirar lágrima dos olhos. Então, pode fazer, mas aí vai ser um pouco mais exigido, porque 8 mãos trabalhando, tem que ser um trabalho muito bom. Tranquilo, professor. A gente pensou em fazer em 4, porque chegou cortado aqui. Fala de novo para mim, por favor. é um site, a gente meio que une 4, sabem programar, e a gente vai construir uma PC, prometo. Eu acho que a minha net está bem ruim. Tá me ouvindo? Agora tô, pode falar. Tá, pelo que eu entendi, vocês vão fazer um negócio que vocês depois querem até trabalhar para ver se torna realidade. A gente pensou em unir essas forças porque é um site. Não, eu não falei isso não, mas quem sabe, né? É um site que a gente vai ter que comprar um domínio para monetizar. Então, sim, quem sabe. Beleza, tranquilo. Então tá jóia, gente. Se vocês vão fazer um trabalho aí que não vai ficar 4 gente, né? 4 pessoas fazendo pouca coisa, tranquilo. Aí cada um faz melhor. Então, assim, só saber, né, gente? É lógico que uma pessoa só vai ter mais dificuldade. 4 pessoas, gente, são muita gente trabalhando, então é para sair um trabalho melhor. Vocês podem fazer, eu abro essa exceção, sabendo que esse trabalho vai ser um pouco mais, um pouco olhado com mais detalhe, né? Todos eu vou olhar, avaliar, mas esse, né, com mais gente, tem que ser melhor avaliado, tá bom? Claro, entendido. Respondido? Obrigado. Mais alguma pergunta, gente? Fique à vontade. Bom, aparentemente não tem pergunta. Está lá, né, as instruções para preenchimento do cabeçalho, está lá o modelo que nós fizemos, estão no WhatsApp também as questões principais que esse formulário deve ter. E aí, pessoal, podem perguntar no grupo se tiver algum problema. Mas, até a semana que vem, esse formulário tem que estar pronto e vocês divulgando na lista de contatos de vocês. Tá bom? Então, bom restinho de semana para vocês. Até semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço.